Graças te damos, Pai, porque nos deste a honra de poder estar de novo na tua casa. Senhor, tenho em minha memória os momentos em que passaste, em que foste acompanhado por multidões. Elas te seguiam, muitas te seguiam porque te amavam e muitas também te seguiam porque queriam os teus benefícios. Recordo, Senhor, na verdade, o que nos deixaste escrito, que quando chegaste à cruz, poucos estavam contigo. Porém, nós, Senhor, que hoje estamos aqui reunidos nesta sala, que em número não somos muitos, mas te damos graças por nos ter salvo, Senhor. E também te damos graças por perdoares os nossos pecados. E apesar, Senhor, do número, nós desejamos servir-te e amamos-te. E esta é, Senhor, a verdade do nosso coração. Ora, Pai, que possamos entender que não importa onde quer que estejamos, mas importa o que está dentro do nosso coração, a atitude do nosso coração. Importa quão importante tu és para nós e quanta quantidade de ti está em nós através da tua palavra. Senhor, oro neste dia que todos os presentes sejam abençoados e que a tua palavra possa ter sentido na sua vida, que a tua palavra possa ser luz e, Senhor, que cada um tenha as suas necessidades supridas. Também oro, Deus, que a tua palavra ela seja para nós, que já conhecemos a tua palavra, o ensino. O ensino para sermos melhores, mais perfeitos. O ensino para sermos mais diligentes. O ensino para sermos mais praticantes. Em o nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por nos dares valor, apesar da nossa insignificância, tu olhas para nós. Na verdade, nós somos importantes para ti. Porque se assim não fosse, Senhor, não terias dado o teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pela importância que nos dás. Apesar de nós nos vermos tão insignificantes, tu és um Deus tão grande e maravilhoso que nos amas, apesar da nossa insignificância como humanos. Te damos graças e te honramos neste dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar todos. Bem-vindos à casa de Deus. Deus não é físico e para algumas pessoas é um problema Deus não ser físico. Porque fosse físico podia ser visível e podia-se tocar, mas Deus não é físico. Ele é espiritual e por isso Deus nos disse que as coisas do Espírito só se entendem pelo Espírito. Quer dizer que é difícil uma pessoa que seja muito humana e carnal, ela conseguir perceber as coisas de Deus. Mas há a possibilidade de perceber. Quando nós decidimos, nós vamos perceber. Quando nós queremos, nós podemos alcançar os objetivos que nós temos proposto. Deus neste dia quer nos dizer que nós todos que estamos aqui presentes somos valiosos para Ele. Muita gente imagina Deus, um Deus grande, soberano, um Deus longe, um Deus que está lá, não sei onde as pessoas imaginam. Deus já não se importa connosco. Não é verdade. Apesar de Deus ser grande, ser soberano, Ele também é um Deus de amor. E também é um Deus de misericórdia. Diz a Bíblia que se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum de nós estaria aqui. Na verdade, estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Então Ele quer tocar-nos. Deus não quer tocar-nos como nós sentimos um toque físico, mas Deus quer tocar no nosso íntimo, no nosso eu, no nosso homem interior. Deus quer ajudar-nos. E Deus quer revelar o seu amor por nós, e Ele revela-nos esse amor pela sua palavra. De tal forma que Ele enviou Jesus Cristo. Por isso Deus quer fazer de nós novas pessoas.
há uma maneira de nós percebermos o que é que Deus quer fazer de nós. É nós percebermos como é que Deus nos criou e qual foi o objetivo para nos criar. Deus, quando nos criou, Ele tinha um objetivo. O objetivo dele era que nós estivéssemos diante dele e tivéssemos comunhão com ele. Por isso ele todos os dias visitava lá o jardim do Éden, onde colocou Adão e Eva, para falar com ele, para ter um encontro com ele. Deus não deseja que nós nos afastemos dele. Todos os dias Deus tinha um encontro com Adão. Quer dizer que não podia estar muito tempo sem haver contacto. Assim nós não podemos estar ausentes de ter comunhão com Deus. O que é comunhão com Deus? É falar com Deus naturalmente, é ler a Bíblia, a sua palavra, é esforçar-nos por fazer os seus mandamentos. Então, nós podemos conhecer Deus e podemos ver Deus como Ele deseja que nós olhemos para Ele. E em Êxodo capítulo 20, Deus está aqui a falar ao povo de Deus, de então, neste caso era o povo que estava escravo e que tinha saído do Egito, debaixo da escravidão daquele rei terrível, Faraó, e Deus está a dizer: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. E depois Deus dá aqui uma série de regras: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nem tu encurvarás a elas, nem a servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E assim sucessivamente. Eu estava a ver um programa da Aliança Evangélica que costuma dar à terça-feira à noite, no canal 2, e estava um pastor de uma igreja e estava também um sacerdote católico romano. E achei interessante, eles estavam a falar sobre Jesus em Mateus, e achei interessante a maneira como os dois estavam a falar de Jesus Cristo. Cada um estava a fazer a sua interpretação, aquilo que achava. E eu lembrei-me, como é possível uma pessoa falar de Jesus Cristo, conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, como é possível alguém que querer transmitir uma mensagem aos ouvintes e não ser praticante? Como é possível? Como é que uma pessoa consegue transmitir uma mensagem aos outros e ele próprio não ser praticante da palavra? Todos nós sabemos que os católicos romanos, eles não praticam a Bíblia. Eles falam da Bíblia, mas não a praticam. Que crédito é que alguém dará a um homem que fala de Deus, mas que olha a Bíblia e não se pratica a Bíblia? E quando chega a certos sítios onde a Bíblia é mais comprometedora com a nossa vida, nós dizemos que isso são passagens que foram escritas, é verdade, está lá, mas nós agora temos o Novo Testamento. Jesus não veio para anular a lei, mas para cumprir a lei. Então quer dizer que a lei que foi escrita, foi dada a Moisés, ela também está a valer para hoje. Então Deus considera-nos importantes e valiosos na medida em que nós quisermos perceber Deus e quisermos fazer a sua palavra. Uma coisa é considerada importante para nós quando nós lhe damos valor, não é? Você tem uma pérola, uma pedra preciosa lá na sua casa, você guarda aquilo num sítio onde não se perca, onde não se risque, talvez num cofre, num sítio onde são guardados esses bens preciosos. Não fica por lá, junto com os talheres, ou numa gaveta onde nós temos meia dúzia de coisas que raramente lá mexemos. Não, nós temos aquilo guardado num sítio especial. A palavra de Deus, para nós, ela é especial. E se nós não dermos crédito à palavra de Deus,
Então também, por que é que nós ligamos à Bíblia? Então vejamos assim. Mateus capítulo 27. Abram lá a vossa Bíblia, no Novo Testamento agora. Mateus capítulo 27. Versículo 35. E havendo crucificado, partiram os seus vestidos, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e deste a cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, e escarnecendo diziam: Salvou os outros e não se salva a si mesmo? Não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, deixa agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com eles estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este clama por Elias. E correndo, vamos ler o versículo então, 48. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe beber. E os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com eles guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: Verdadeiramente este era filho de Deus. E estava ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e também de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então nós lemos aqui um texto que fala acerca de Jesus Cristo, da sua crucificação. E a importância que nós damos a este texto depende daquilo que nós acreditamos. Agora há pessoas que dizem: mas eu não acredito na Bíblia. Isso foi inventado, foi escrito por um homem, ou por vários homens. Eu não acredito nada nisso. Isso são imaginações. Bem, a gente sabe e nós compreendemos que há pessoas muito inteligentes e têm uma grande imaginação. Mas alguém ter uma imaginação de tal forma que seja tão pormenorizada não é fácil encontrar. Ao ponto de falar em pormenores como estão aqui. Portanto, acreditamos que isto não é imaginação. Isto é mesmo a revelação de Deus. A palavra de Deus é verdadeira e ela é real e funciona. Então Deus criou o homem perfeito, fê-lo de consciência, deu-lhe entendimento, deu-lhe conhecimento, deu-lhe poder, deu-lhe autoridade. E Deus considerou o homem valoroso para ele. Mas o homem ficou tão inteligente, tão sábio, que quis usurpar dessa sabedoria. E o que é que aconteceu? O homem virou-se contra Deus. Desobedeceu a Deus. Não fez a vontade de Deus. E por causa desse princípio errado no coração do homem, a terra ficou amaldiçoada. E hoje, todo o universo, todo o mundo está amaldiçoado.
os países estão amaldiçoados, as cidades estão amaldiçoadas, as famílias estão amaldiçoadas e as pessoas individualmente ficam amaldiçoadas. E a vida não corre bem às pessoas. E nós podemos pensar assim, mas porquê é que o mundo é assim? Deus é todo poderoso, Deus não podia anular, quebrar as maldições e ficava tudo bem. Nós podemos pensar assim, mas também podemos pensar, então, mas há muitas pessoas que não querem nada com Deus. E Deus não se pode obrigar a ser boas pessoas. Eu uma vez falei de Jesus Cristo a um colega meu. Eu estava a trabalhar numa empresa grande e estávamos no escritório e tínhamos lá vários colegas e um deles disse, eu disse, ouve lá, tu precisas de converter a Jesus Cristo. A tua maneira de pensar, a tua maneira de agir, o teu comportamento, já é ótimo. Mas só te falta uma coisa, é tu teres um encontro real com Jesus. Porque um dia vais entrar no céu. E eu fiquei chocado quando ele me disse, eu estava a elogiá-lo porque ele era boa pessoa, e ele disse-me assim, mas quem é que disse que eu queria ir para o céu? Eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno. Olha, eu nunca mais falei de Jesus Cristo àquela pessoa, nunca mais falei de nada relacionado com Deus, porque ele próprio disse que não queria nada com Deus. Estamos aqui a ver como é que Deus pode fazer bem a todo o universo se há pessoas que não querem nada com Ele. Deus não obriga, podemos dizer que Deus é carvalheiro. Deus não obriga ninguém a ser feliz. Deus não obriga ninguém a estar com saúde. Deus não obriga ninguém. Deus deseja, mas Deus não obriga. Então, nós somos valorosos para Deus, nós somos valorosos para Deus, aqueles que acreditam nele, na sua palavra. Em Deuteronômio capítulo 28, portanto, nem todas as pessoas são importantes para Deus. São importantes aquelas que decidem acreditar em Deus. Para nós, são importantes as pessoas que acreditam em nós, que nos gostam de nós, que nos amam, que estão do nosso lado, que nos compreendem, que nos ouvem, que nos apoiam. Essas pessoas são importantes para nós. Mas para nós não são importantes as pessoas que dizem mal de nós, nos difamam, não gostam de nós, não nos apoiam, desejam mal, falam contra nós, inventam mentiras, caluniam. Essas pessoas não são importantes para nós, ou são? Exatamente com Deus. Quando alguém se vira contra Deus, quando alguém não entende a verdade da palavra de Deus, não gosta de Deus, não gosta da palavra de Deus, exposta numa Bíblia, num livro que nós chamamos Bíblia, e não quer nada com Deus, Deus não pode obrigar a pessoa a receber os seus benefícios, a ser curada, a ser liberta, a ser transformada, a sua vida modificar, a ter uma vida estável, a ter uma boa família, a ter amigos, a ter sucesso. Deus não pode obrigar. Mesmo que Deus queira abençoar as pessoas, não pode, porque a pessoa não quer nada com Ele. Então Deus é bom para aqueles que o amam, para aqueles que querem algo com Ele, para aqueles que acreditam na sua palavra. Deus não pode obrigar ninguém a ser feliz. Deus não pode obrigar ninguém a ser salvo. Deus não pode obrigar ninguém a ser curado. Deus não pode. Deus deseja, mas Deus não pode. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15, diz assim, fala de uma palavra bastante dura e que fala acerca da desobediência, dos castigos. Mas se vocês lerem no versículo 28 até ao versículo 14, Deus quer coisas boas. Deus quer dar coisas boas. Agora Deus propõe duas coisas. Versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, quer dizer, se tu deres, estás numa posição. Se não deres, estás noutra. Para não cuidares em fazer todos estes mandamentos e os seus estatutos que eu te ordeno hoje, então todas estas maldições te alcançarão. Quer dizer, Deus está a dizer, olha, se tu fizeres isto, corre-te bem, mas se tu não fizeres, vai-te correr mal. Portanto, a sociedade hoje, o mundo hoje, está envolvido no emaranhado de problemas, porque eles próprios escolhem os problemas.
Porque Deus diz, olha, se tu fizeres desta maneira, não te vai acontecer. Mas se não fizeres, vai te acontecer. Então, quando as pessoas não acreditam em Deus, Deus não pode obrigá-los. Mas também eles ficam sujeitos às consequências da não crença, da sua incredulidade. Então, eles vão estar sujeitos a todo um tipo de problemas. E os problemas estão hoje à vista. A sociedade está num caos. As famílias não estão desunidas. Divórcios, separações, guerras, contendas, pelejas, dissensões e tudo. E o mundo vive nisto. Os países não se entendem, as nações não se entendem, uns escravizam os outros e andamos nisto. Por causa das pessoas rejeitarem a bondade de Deus. Deus não pode obrigar ninguém a ser feliz. Deus não pode obrigar uma nação a ser próspera. Deus não pode obrigar uma nação a ser feliz. A sociedade a viver em harmonia. Deus não pode obrigar. Deus deseja, mas Deus não pode. São as pessoas que têm que escolher Deus. Agora alguém diz, mas eu não acredito nada nessas coisas, não acredito em Deus. Bem, não faz diferença nenhuma não acreditar. Só faz diferença a ela. Porque há sempre quem acredite. E se não confio em mim, eu vou deixar de ser amigo dessa pessoa. Ou melhor, vou cortar o meu relacionamento com essa pessoa. Se a pessoa não acredita em mim, que interesse tenho eu em estar a lidar com aquela pessoa? É a mesma coisa com Deus. Quando a sociedade, o mundo, ele rejeita Deus, Deus não vai ter comunhão com o mundo. Deus não vai viver com o mundo. Deus não vai estender a sua bênção sobre o mundo. Deus mantém o sol sobre bons, justos e injustos, porque os justos estão lá na zona dos injustos. O ar que nós respiramos, ele existe. E Deus vai continuar a dar esse ar aos justos e aos injustos. O oxigênio aos justos e aos injustos. Porque nós estamos a viver com eles. Porque se nós não estivéssemos a viver com eles, esse é um benefício que pertence aos justos, aos filhos de Deus. Então quer dizer que nós somos importantes para Deus na medida em que nós percebermos que Deus é importante para nós e que Ele nos ama e que Ele quer o nosso bem. E Deus estava aqui, através de Moisés, a dizer algo muito importante. E Deus diz aqui, olha, se tu não fizeres, vai-te acontecer um monte de situações desagradáveis, maldições. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo. Quantas pessoas hoje estão amaldiçoadas? Montes delas, milhares, milhões delas. Há pessoas que não têm de comer. Maldito o teu cesto, a tua amassadeira. Há pessoas que não têm nada. Maldito o fruto do teu ventre. Há pessoas que os filhos é um problema. O fruto da tua terra. Há pessoas que têm desgraças a toda a hora. Grandes agricultores, estamos a ver agora lá, em vários países, o problema que está a acontecer. As herdades estão inundadas, os frutos da terra, a terra não produz frutos, os animais morrem, malditos. Porquê? Porque se tu não quiseres fazer, vai acontecer-te isto, porque o diabo está aí. Maldito serás ao entrar, maldito serás ao sair. Uma série de situações que vão ser nocivas para o ser humano por causa dele não decidir estar do lado de Deus. Mas no capítulo 28, versículo 1 diz, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares e fizeres, então todas estas bênçãos virão sobre ti. Versículo 2, e te alcançarão. Então tu serás bendito na cidade. Há bocadinho lemos que era maldito na cidade. E agora estamos a ler, bendito na cidade, bendito no campo, bendito a tua amassadeira, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, o rebanho das ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Uma série de coisas boas. Deus diz ainda que tudo onde nós pomos a nossa mão será abençoado. Uma série de coisas boas. Todos quantos acreditarem em Deus e decidirem levar Deus a sério, serão abençoados. As maldições, elas existem, irmãos. Elas existem. Quando nós falamos mal contra uma pessoa, quando nós lançamos uma palavra contra uma pessoa, vamos estar no dia 22 na Marinha Grande. O tema daquela mensagem, que não é longa,
acerca de maldições, bruxaria, feitiçaria, ocultismo. Eu sei o que estou a dizer. Eu estive lá 9 anos. Eu sei que o povo vive. Sei como é que eles funcionam lá. Eu sei que é a área que eles precisam mais de estar libertos. São escravos de Satanás. Toda a gente lê cartas. Toda a gente faz isto. Toda a gente faz aquilo. Toda a gente lida com o oculto. E as pessoas estão possessas de espíritos demoníacos. E aí tem que haver alguém que vá lá a libertar essas pessoas. Tem que haver alguém que vá, pegue na palavra de Deus e chegue lá com autoridade e expulse aqueles demónios que estão na vida daquelas pessoas. E Deus nos mandou ir por todo o mundo. Deus disse, vai no meu nome. Cura os enfermos, expulsa os demónios, vai, não fiques, vai. Ora, se nós não formos, Deus não vai confirmar a palavra, mas se formos, Ele diz, e confirmarei a palavra com os sinais que se seguem. Então, meus amados, as maldições estão aí, o mundo está num caos. Para nós, os filhos de Deus, que estamos a viver neste planeta, juntamente com os ímpios, com os incrédulos, com os descrentes, não está fácil. Mas muito pior estará para eles. Não está fácil porque nós apanhamos com o poeiro do mundo. Apanhamos com os vírus que o mundo envia. E nós acabamos por passar por algumas situações menos agradáveis por causa do mundo. Mas se nós estivermos do lado de Deus, nós vamos ter a proteção de Deus. Nós vamos ter a bênção de Deus. Nós vamos ter a direção de Deus. E Deus vai guiar-nos. Nos momentos em que nós precisamos de sabedoria, Deus está lá para nos dar sabedoria. Deus está lá para nos guiar, para nos dar favor, onde quer que nós estivermos. Então nós precisamos de Deus a toda a hora. Precisamos de Deus. Sem Deus nós não conseguimos. Nós somos importantes e valiosos para Deus. Deus amou de tal maneira o mundo e as pessoas que deu Jesus Cristo. Mas temos um inimigo que se encontra em João 10. O que o diabo mais quer, os seus emissários, os seus representantes, no mundo são pessoas vocacionadas para fazerem a vontade do diabo. O que o diabo mais quer é mensageiros, podemos dizer carteiros, correios de maldições, correios do mal, correios. E nós temos que saber que o diabo tem esses correios por toda a parte. E que a mensagem que eles trazem é má, é nociva, faz mal às pessoas, prejudica as pessoas, causa danos. Então, em João 10:10, diz que o diabo veio fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Mas depois não fica aí, não acaba aí o versículo. Diz, mas eu, Jesus, vi para dar vida. Jesus está a dizer, olha, a missão do diabo é roubar, matar, destruir. Mas se vocês derem crédito, se vocês virarem para mim, acreditarem na minha palavra, eu vou destruir essa morte. Vou dar vida em oposição à morte. E Jesus disse, agora que eu vou partir para junto do Pai, vou enviar-vos o Consolador, o Espírito Santo, que esteja convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E então, em meu nome, vocês farão sinais, prodígios e maravilhas. Em meu nome, vocês expulsarão os demónios. Um dia estava numa cidade, estava a ensinar a palavra de Deus e estava no fim do culto, estava a orar para libertar as pessoas. Estava lá uma pessoa possessa com espírito terrível. Eu não quero dizer qual era. E quando eu comecei a orar, a pessoa começou a fazer uma fita só visto. Dizia coisas horríveis, que ofendia as pessoas. E começou a fazer ali
deitar-se no chão, era cadeiras, era tudo por todo o lado. E eu estava a observar aquela cena. E o que o diabo mais gosta é que nós lhe demos atenção. Eu disse às pessoas que estavam ali, que me estavam a ajudar, para se retirarem e não fazerem nada, e para toda a gente ficar calada na sala. Muitos estavam a dizer, sai no nome de Jesus. Muitos estavam a expulsar o demónio. Mas quem podia expulsar o demónio ali? Não se pode ir contra o diabo. O diabo conhece as autoridades. Ele sabe bem quem tem autoridade. Ele sabe. E então as pessoas, naquele desejo descontrolado de ver a pessoa liberta, toda a gente estava a usar o nome de Jesus Cristo. E quanto mais usava o nome de Jesus Cristo, pior. Mais aquele demónio se manifestava, mais cacetada ele dava, pontapés nas pessoas, ele mordia, fazia tremendas coisas. E eu estava a observar. E eu mandei as pessoas todas pararem. Os presbíteros pararem. Não falar nada, não dizer nada. Parem. Toda a gente ficou calada na sala. Ninguém diz uma palavra. Nada, absolutamente nada. Quando eu acabei de dizer isto, as pessoas calarem, silêncio absoluto na sala, só se ouvia a pessoa às cacetadas, às cadeiras, a revoltar-se, e aquilo foi uma fita tremenda ali. Mas como não tinha companhia, depressa o demónio se aquietou. Às vezes, é preciso conhecer a astúcia do diabo. É preciso saber com quem estamos a lidar. E aquele demónio, ele era muito astuto. Ele queria pôr toda a gente preocupada com ele. Toda a gente, uma revolução. E queria estar ali a falar, a dialogar. Eu sou este, tu és aquele. Eu sou este, tu és aquele. Eu faço isto. E os líderes diziam, não, sais no nome de Jesus. E ele dizia, não saio. Sai no nome de Jesus. Toda a gente fazia aquilo. O líder era eu. Mas toda a gente, como não tinha experiência, e puseram-se a fazer aquilo que ninguém lhe mandou, então toda a gente estava ali e o diabo respondia. E eu a ver aquela cena. E disse àquela congregação que isto sirva para vocês entenderem que as autoridades têm que ser respeitadas, que há hierarquias, e que o diabo não obedece a todas as pessoas, mas ele está aí. E aquela pessoa parou, embora ficasse possessa, ela parou. E eu cheguei junto do ouvido dela e falei, ordenei que o diabo saísse dela, não voltasse mais, no nome de Jesus Cristo. Não gritei, não fiz barulho, não fiz nada. Baixei-me, fui junto do ouvido e declarei no nome de Jesus Cristo àquele demónio que libertasse aquela mulher, que não tornasse mais a voltar para ela, que a deixasse livre. A mulher acalmou, mandei-a levantar, ficou de pé, mandei-a sentar e ficou tudo bem. E a mulher ficou na igreja a servir a Deus, livre do demónio. E andámos naquilo uma vida inteira. As maldições existem. O diabo está aí. Deus deu-nos poder para expulsar os demónios. Mas nós temos que conhecer os demónios. Temos que saber com quem estamos a lidar. Temos que saber lidar com esses espíritos terríveis, malignos. Por isso ele veio roubar, matar, destruir, o diabo. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Agora Jesus precisa de sair de mim. É valioso. Você e eu. Nós precisamos uns dos outros. Há bocadinho, nós estávamos aqui no lavor e estava ali sentado. E eu estava-me a lembrar do Sérgio, que ele toca aqui o piano, não é? Que ele faz falta. Mas eu vou fazer uma experiência consigo. A próxima vez, próximo domingo, você vem à igreja, mas você fica sentado. Não toca.
vê se já percebe que fazemos falta. Todos nós fazemos falta uns dos outros. Todos nós. A orelha faz uma falta terrível. O dedo faz uma falta terrível. As pernas fazem uma falta terrível. As mãos fazem uma falta terrível. Todos nós fazemos falta. Nós somos imprescindíveis no corpo de Cristo. Aqueles irmãos estão tão entusiasmados com a nossa visita que vocês não imaginam. Eles estão eufóricos. Eles desejam ardentemente que nós cheguemos lá para os abençoar, para lhe dar a palavra de Deus, as boas novas. Eles estão ardentes de nós chegarmos lá. Estão desejosos de nos terem lá. E nós vamos dar aquilo que nós temos, que é Jesus Cristo. Abençoar aquelas pessoas. Fazê-las felizes. Libertar os oprimidos. Curar os enfermos. Expulsar os demónios. Essa é a nossa obrigação. É a nossa missão. Por isso nós só temos que fazer aquilo que Deus nos manda. Se tu quiseres, comerás o bem desta terra. Mas se não quiseres, não comerás o bem da terra. Eu quero comer o bem desta terra. Quem faz a vontade de Deus está sempre bem. Sempre. Deus vai sempre abençoá-lo. Ali, acolá, na área financeira, na área familiar. Deus reconstrói a vida. Deus reconstrói a vida das pessoas. Deus renova as forças às pessoas. Deus cura e liberta as pessoas. Deus dá um novo alento à vida das pessoas. Dá uma forma de viver, um sentido de vida às pessoas. Deus é importante na vida das pessoas. E nós, amados, temos que nos virar para Deus. Eu aprendi com um homem de Deus que os mais valorosos são aqueles que não sabem fazer nada. E é verdade. Olhe que Deus escolheu Jeremias para ir construir os muros da cidade de Jerusalém. Ele estava lá numa era a malhar, não sei se era milho, se era trigo, sei que era cereais. E o profeta chama Jeremias e diz: olha, Deus quer te chamar, precisa de ti para ir construir os muros. E ele começou a dizer para o anjo, não era um profeta, era um anjo: olha, ele pensar, eu sou uma criança, não sei fazer nada. Um homem dizia que era uma criança: eu não sei fazer nada, sou uma criança. Deus vai se usar de mim. Eu não sei, não tenho jeito. Agora Deus escolheu-me logo a mim para ir lá, para construir os muros, com aquele povo todo, com guerra, com confusão. Eu não estou para isso. E Deus diz: vai, e aquilo que eu disser tu vais falar. Vais, e aquilo que eu disser tu vais... Eu vou pôr na tua boca as palavras certas. E Jeremias, contra a vontade dele, lá foi. Deus chamou também Moisés e disse: tu vais libertar o povo. Senhor, eu tenho dificuldade em falar. Eu até gaguejo. Senhor, o meu discurso, a minha palavra é dura. Não devia ser tão dura porque ele tinha sido educado no palácio. Mas era uma bela desculpa. E Deus disse: vai, e aquilo que eu disser tu falarás, e aquilo que eu te mandar fazer tu farás. Vai. E contra a vontade lá Moisés foi e começou a fazer sinais, prodígios, maravilhas. Tudo o que Deus mandou aconteceu. E o povo acabou por ser liberto da escravidão. Deus quer que nós nos esvaziemos de nós mesmos para que Ele nos possa encher. E é um problema. É que nós não queremos nos esvaziar. Ou melhor, as pessoas não se querem esvaziar. Nós temos que ficar vazios de nós mesmos para que Deus nos encha. Esquecer a nossa sabedoria e encher-nos com a sabedoria de Deus. E por isso Deus considera-nos tão importantes quando nós decidimos esvaziar-nos dos nossos achos, da nossa maneira de ser, daquilo que nós achamos que somos pessoas muito eloquentes, muito importantes, que já sabemos muito, temos uma grande cultura, uma grande formação, temos cursos superiores, ou sabemos falar desta e daquela maneira, sabemos estar neste ambiente e naquele. Tudo isso é importante. Mas quando se trata no reino de Deus, as coisas de Deus, esvazia-te de ti mesmo. Esvazia-te. Deixa isso. Deixa Deus encher-te. E Deus só nos enche quando nós queremos que Ele nos encha. Virar-nos para Deus. Buscarmos Deus.
decidimos voltar-nos para Deus, fazer a vontade de Deus, contrariando a nossa própria vontade e os nossos desejos carnais, que é fazer a nossa carne, a nossa alma, ela deseja fazer tudo aquilo que faz bem à nossa alma, faz bem à nossa carne, ou faz mal, mas que nós sentimos bem. Isso é uma guerra terrível entre nós e Deus. Mas nós temos que contradizer a nossa vontade. Quando nós nos esvaziamos de Deus, esvaziamos de nós mesmos, Deus enche-nos, e quando Deus nos enche, nós fazemos proezas. Por isso, quer dizer-vos que Deus tem grandes coisas para nós. Você é importantíssimo para Deus, que Deus conta consigo, que Deus quer usar as suas mãos para você curar os enfermos, Deus quer usar a sua boca para você expulsar os demónios, que Deus quer usar-se de si para você fazer coisas tremendas e grandiosas e maravilhosas. Que Deus quer salvar pessoas pela palavra que você vai pregar, mas nós temos que decidir querer estar do lado de Deus. Se tu quiseres, se fizeres, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar, orar, então eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra e ajudarei o meu povo. Nós temos que nos virar para Deus, esvaziarmos de nós mesmos e então Deus fará o que Ele quiser fazer connosco, certamente para nosso bem e para bem do seu reino e para bem das pessoas. Por fim, quero que vocês abram em Romanos capítulo 5, dizer que vocês são importantes para Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor por nós em que Cristo, enviando Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora alguém diz assim, mas pastor, eu reconheço as minhas fragilidades, eu sei quem eu sou, eu sei muito bem que a minha vida não tem sido uma vida que esteja bem em sintonia com Deus, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Pastor, eu até sei que eu sou frágil nesta ou naquela área, sou suscetível de cair em tentação e até pecar. Mas eu quero dizer que Deus, Ele se pensasse como eu ou como você, era difícil aceitar. Nós catalogamos as falhas, os erros, as ofensas. Temos um catálogo, então quando alguém nos ofende, nós vamos ver aquele catálogo e dizemos, bem, esta ofensa não é nada especial. Mas depois se nos fazem outra ofensa, então nós olhamos para o catálogo e dizemos assim, bem, esta ofensa já tem algum significado, alguma importância. E somos ofendidos novamente e nós dizemos, bem, esta ofensa está-se a tornar uma ofensa já grave. Isto já passa a ser uma ofensa grave. E assim sucessivamente. E catalogamos as ofensas. E se a pessoa quiser mudar, nós dizemos, se ela está no grau mais elevado da ofensa, para nós, disse, para mim está feito. Morreu. Não há nada a fazer. Não confio mais naquela pessoa. Ela não merece minha confiança. Não confio mais nela. Para Deus não é assim. Deus olha para nós e Deus vê-nos com os olhos diferentes. Nós vemos com os olhos carnais e imaginamos com a nossa mente humana, mas Deus não vê assim. Deus vê uma pessoa como um pintor pinta um quadro. Ele já viu o quadro, já vê a tonalidade das cores, já viu o que é que vai pintar. Ele já tem isso na sua mente. Ele sabe o que é que vai sair dali. E mesmo que esteja a explicar a alguém, ninguém vê, porque ele não é a pessoa, não está a viver aquilo, mas ele já sabe, está lá o quadro. E Deus olha para nós, não nos vê com os fracassos, com os defeitos que nós temos agora. Deus vê-nos já transformados. Vê-nos a falar a palavra de Deus, a pregar as boas novas, vê-nos a curar os enfermos, vê-nos a libertar os oprimidos, vê-nos a ter uma palavra de conforto e ânimo para alguém, vê-nos a ser pacientes e tolerantes, vê-nos a ser bondosos, misericordiosos, afáveis, de bom trato,
Deus vê, olha para nós já transformados. Embora nós não estejamos transformados, mas Deus olha para nós já transformados. Assim, este homem, esta mulher, vai ser um canal de bênção. Deus olha para nós como quem lida com um diamante em bruto, mas ele olha para o diamante, para aquela pedra em bruta, ou em bruto, não tem grande importância até aos olhos dos leigos, dos desconhecedores, mas aquilo tem um tremendo valor. Mas depois de lapidado, tão lindo. Deus olha para nós assim. Nós somos aquelas moedas que estamos lá no riacho, ali há 30 anos enterradas no meio das pedras e a água corre por cima de nós e vamos agarrando aqueles atritos que a água traz e os lismos vão crescendo. Mas alguém estava a mover aquelas pedras e encontrou aquela moeda toda, quase que nem se percebe a inscrição. Mas já pegou na moeda, voou para casa, limpou-a, escovou-a e depois olhou para a moeda e estava tão limpa, tão bonita e tinha o mesmo valor que uma moeda nova. Ela era antiga, estava suja, cheia de escória e atritos, mas depois limpa, tinha o mesmo valor. Deus olha para nós assim. Deus pega em nós, todos sujos, cheios de defeitos, cheios de manias. Quanto mais velhos temos, mais mania que temos conhecimento. E achamos pessoas muito importantes. E Deus pega em nós, limpa essas coisas todas, essas manias todas que a gente tem, e faz de nós pessoas valorosas, com valor na sociedade, na família, pessoas com caráter, pessoas de palavra, pessoas de honra, pessoas cheias de amor, pessoas com unção de Deus, para fazer a palavra de Deus. Deus olha para nós assim. Então Deus consegue perdoar-nos, apesar de conhecer as nossas fraquezas, dos nossos pecados, Deus consegue perdoar-nos. E por isso é que nós hoje estamos aqui. Minha maior missão é fazer com que você consiga chegar ao céu. Vale mais uma pessoa salva do que 99 que não querem nada com Deus. O texto não é assim. O texto diz, vale mais um pecador arrependido do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mas eles são importantes. Mas eu estou a dizer o contrário. Vale mais uma pessoa salva do que 99 que não querem nada com Deus. Então a minha missão é fazer com que você vá um dia, quando Jesus Cristo vier buscar-nos, ou que Ele não nos quiser levar, nós precisamos estar com Ele. Mas até lá, nós temos um caminho a percorrer. E Deus quer pegar em nós, transformar-nos e usar-se de nós para tudo aquilo que Ele quiser. Portanto, os seus olhos hão de ver a glória de Deus. Os seus olhos hão de ver a glória de Deus. As suas mãos hão de curar os enfermos. A sua boca irá falar a palavra de Deus. Mas é preciso nós virarmos para Deus, para o lado de Deus. Decidirmos, eu quero que Deus se use de mim, eu quero que Deus se encha de mim. Nunca mais me esqueço, foi mais ou menos há 30 e tal anos, estava num congresso de juventude cristã na cidade de Tomar. Um homem de Deus que ainda hoje é vivo, ainda é pregador, é das pessoas que faz parte da minha lista. E ele chama-se Luís Reis, é um grande evangelista cristão, um homem de Deus, e ele estava a pregar naquela cidade para tantos milhares de jovens, que eu estava lá também. E no fim da pregação ele diz agora aos jovens que sentem no seu coração o desejo de querer servir a Deus. De um dia, quem sabe, se Deus usar de si, você ser um pregador, ser um evangelista, ser um pastor, Deus pode se usar de si como você desde que você decida pôr-se à disposição de Deus. Os jovens que querem saiam do vosso lugar e venham aqui à frente para eu orar convosco. E muitos saíram. Não saíram todos, mas muitos saíram. E desses muitos, eu fui um deles. O homem não disse nada especial. Não senti nenhum arrepio, nem nenhum calor. Não senti nada especial, mas tinha uma decisão no meu coração. Eu compreendi que eu precisava de Deus. Compreendi.
que eu precisava de Deus. E sabe o que aconteceu? Eu saí daquele lugar, vi à frente, e o homem de Deus orou por mim. Impôs as mãos sobre mim. E a partir daquele dia, eu senti um desejo grande de me virar para Deus, para as coisas de Deus. Interessar-me pelas coisas de Deus. Começar a fazer a vontade de Deus, a servir a Deus. E nunca mais eu deixei Deus. E hoje, posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor e nada nos falta. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nada nos falta. Só porque eu decidi um dia virar-me para Deus. Nem sequer era casado, era bem jovem, nem sabia com quem ia casar. Mas sabe, Deus conhece todas as coisas. E eu nunca perdi nada com Deus. E nós não perdemos nada quando nos viramos para Deus. A nossa vida progride cada vez mais e mais. E depois quero terminar com este pensamento, que é o seguinte. Nós estamos a andar, a nossa idade vai andando. E alguns pensam assim, mas eu estou a andar e eu tenho que ter cuidado, porque eu posso, mais tarde ou mais cedo, ter dificuldades, eu tenho que aproveitar a vida agora. Claro que devemos aproveitar a vida. Claro que devemos usufruir dos benefícios que estão ao nosso dispor. Mas saber usufruir dos benefícios e viver em comunhão com Deus na mesma. Não podemos pôr Deus em segundo lugar e usar dos benefícios que o próprio Deus nos deu para serem eles causa de nós não amarmos a Deus. Eu, se tivesse comprar uma boa casa a um filho meu, por enquanto não preciso. Mas se eu tiver que comprar uma boa casa a um filho meu, não vou comprar uma casa a um filho meu lá num sítio dos cangurus, não é? Como é que se chama aquele país? Na Austrália. Que são 3 dias de viagem, de avião. Eu vou comprar uma casa ao meu filho lá na Austrália e disse, olha, eu tenho uma casa lá na Austrália, vai morar para a Austrália. Estou a dizer ao meu filho o quê? Adeus. Vai para longe, que eu não quero ver. Não, eu queria comprar uma casa, mas pelo que estivesse perto de mim. Nós não podemos fazer com que Deus nos abençoe e nós estamos longe dele. Não podemos. Para Deus nos abençoar, temos que estar bem perto dele, chegarmos a ele, interessarmos por ele. Deus quer fazer de nós aquilo que ele achar que é importante. Fiquemos de pé. Diga assim comigo. Estas mãos, estenda as suas mãos, olhe para as suas mãos. Diga, estas mãos que Deus me deu são mãos para abençoar. São mãos para curar. São mãos para louvar a Deus, para lhe agradecer. Estas mãos são as mãos que Deus me deu para eu conquistar o pão de cada dia. Estas mãos são as mãos a quem Deus decidiu abençoar. Diga, a minha língua, a minha boca, é boca para falar aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é agradável, aquilo que traz honra, boa fama. A minha boca é boca para falar a palavra de Deus. A minha boca é boca para profetizar a verdade em nome de Deus. A minha boca é boca para falar e expulsar os demónios. É boca para evangelizar. É boca para trazer libertação e boas novas. Esta é a finalidade da minha boca. Os meus olhos estão colocados na fronte da minha face para que eu veja bem, veja o que é reto, o que é justo, o que é agradável, o que é digno. Os meus olhos são a visão que Deus me deu para eu ver mais além. E eu vejo com os meus olhos para além daquilo que normalmente eu veria. Diga, eu entendo e compreendo que Deus tem grandes coisas para mim. Deus quer se usar de mim. Deus quer mudar a minha vida. Deus quer transformar a minha vida. Deus quer que eu seja uma bênção onde quer que eu esteja. Que os perdidos sejam salvos. Que os doentes sejam curados. Que os oprimidos fiquem livres. Que os demónios
sejam expulsos. Eu sou esse canal de bênção que Deus já escolheu para eu fazer a sua obra. Amém. Deus conta consigo. Deus precisa de si. Você é importante. Você não pode dizer, mas eu tenho idade. Não interessa nada a idade. Absolutamente nada a idade. Interessa é o poder de Deus, a unção de Deus está dentro de nós. Mas eu sou novo demais. Não interessa nada. Deus chama. Deus chamou Samuel, estava lá a dormir com o profeta. E foi ele que ungiu o rei Davi. Deus chamou, ele era uma criança, tinha 12 anos. Não interessa a idade, não há desculpas. Deus quer se usar de cada um de nós. Deus quer se usar de cada um de nós. É a altura de nós usarmos a palavra de Deus como autoridade final da nossa vida. Com poder, dizer, se Deus diz isto, é porque é verdade e vai para valer e vai funcionar o nome de Jesus Cristo. Venha que demónio vier, venha que diabo vier, nós temos poder e autoridade sobre todo o principado e potestade. Não na nossa força, mas no nome de Jesus Cristo. Amém? Por isso, amados, vamos na força do Senhor, vir-se para Deus cada vez mais e mais. Preparemos-nos para as grandes coisas que Deus quer fazer conosco. Preparemos-nos para aquilo que Deus já está a ver e que nós desejamos ver. Eu já vejo outras coisas. Não vos posso falar aqui, mas já vejo outras coisas. E Deus tem outras coisas muito maiores e grandiosas para nós. Amém?